Era o ano de 1980, no interior esquecido de Minas Gerais, onde a neblina da madrugada parecia nunca se dissipar por completo e o silêncio da roça escondia segredos antigos demais para serem nomeados. Em um sítio afastado da cidade, cercado por mata fechada, estrada de terra e o constante canto fúnebre dos insetos noturnos, vivia uma família marcada por tensão e medo. Benel, um homem rude, de olhar pesado e temperamento violento, carregava no rosto as marcas de quem nunca fez as pazes com a própria alma. Casado com Marta, uma mulher simples, zelosa e silenciosa, ele impunha sua presença como uma sombra dentro daquela casa. Marta, grávida de 7 meses, sentia que algo naquele lugar não estava certo, não apenas pelo comportamento do marido, mas por uma sensação antiga, sufocante, como se a terra sob seus pés observasse cada passo. Ao lado da casa principal, quase colada, moravam os pais de Benel. Dona Maria, uma mulher religiosa que rezava mais por medo do que por fé, e seu José, um homem calado que parecia saber de coisas que jamais ousou contar. Diziam na região que aquele sítio era amaldiçoado, que ali já haviam ocorrido brigas, mortes e pactos nunca confirmados. E foi nesse cenário, isolado do mundo e cercado por forças que ninguém via, que Benel enfrentaria algo que não podia ser vencido com força bruta. Antes de continuar, já se inscreva no canal Contos da Escuridão. Deixe seu like agora para fortalecer essa história e prepare-se. Porque o que começa aqui não é apenas um relato, é um aviso. Naquela tarde de sexta-feira, o sol descia lento por trás dos morros, tingindo o céu de um laranja cansado, como se até o dia estivesse exausto. Benel encerrou o trabalho no sítio com o corpo dolorido e a mente carregada de irritação. O suor escorria pelo rosto fechado enquanto ele largava as ferramentas de qualquer jeito, pisando forte em direção à varanda. Como fazia quase todos os dias, armou a velha rede de corda na área da casa, bem onde o vento batia fraco e o cheiro da terra quente subia do chão. Sentou-se com brutalidade, deixou o corpo afundar e chamou Marta num tom que não admitia recusa. Queria a pinga, precisava da bebida como se fosse parte da própria respiração. Marta apareceu com o olhar baixo e a voz trêmula, dizendo que a garrafa havia acabado. Foi como riscar um fósforo num barril de pólvora. O rosto de Benel se fechou ainda mais, os olhos se encheram de ódio, e as palavras começaram a sair pesadas, cortantes, cheias de desprezo. Ele a humilhou, a culpou, a diminuiu, sem se importar com as lágrimas que escorriam pelo rosto da mulher grávida. Marta chorava em silêncio no início, mas logo o choro virou desespero, como se algo dentro dela estivesse se quebrando. E enquanto Benel vociferava, a tarde ficou estranhamente quieta. Até os pássaros cessaram o canto, como se a própria natureza soubesse que aquela raiva estava prestes a chamar algo que jamais deveria ser despertado. Tomado pela raiva, Benel se levantou da rede de forma brusca e seguiu para o banheiro, batendo a porta com força, como se quisesse descontar nas paredes tudo aquilo que fervia dentro dele. Aproveitando o barulho da água caindo, Marta enxugou o rosto às pressas e, com o coração acelerado, correu para a casa ao lado, onde moravam os sogros. Ao cruzar a soleira, desabou nos braços de Dona Maria, que imediatamente percebeu que algo estava errado. Com a voz carregada de preocupação, ela perguntou o que havia acontecido daquela vez. Entre soluços, Marta contou sobre a falta da pinga, sobre os gritos, as ofensas e sobre o medo que sentia não apenas por si, mas pela criança que carregava no ventre. Dona Maria a segurou firme, pediu que respirasse fundo e tentou acalmá-la, dizendo que aquele nervosismo poderia fazer mal ao bebê. Prometeu que falaria com Benel assim que ele saísse do banho, pois aquele temperamento precisava ser contido antes que algo pior acontecesse. Pouco depois, Marta voltou para casa ainda trêmula e encontrou Benel já se vestindo, o semblante duro, preparando-se para sair.
Ao perguntar para onde ele ia, recebeu apenas uma resposta seca e atravessada, dizendo que iria à cidade comprar mais pinga, reclamando ainda, por cima do trabalho que teria para preparar o cavalo e a carroça novamente. Com cuidado, quase como quem pisa em cacos de vidro, Marta aproveitou o momento e pediu que ele trouxesse também um pouco de pó de café, dizendo que estava com muita vontade de tomar um café quente. Benel nem respondeu, apenas saiu, deixando para trás um silêncio pesado e a sensação de que aquela viagem não seria como as outras. Benel ainda estava prendendo a carroça ao cavalo quando Marta, hesitante, se aproximou mais uma vez. A voz dela era baixa, quase um sussurro, ao perguntar se ele realmente traria o pó de café. Aquela simples pergunta foi o estopim. Benel se virou de repente, os olhos inflamados, e sem dizer uma palavra, agarrou Marta pelos braços com brutalidade. Sacudiu o corpo dela com força, num gesto cego de fúria, até que ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão batido da varanda, gemendo de dor e susto. No mesmo instante, Dona Maria, que observava tudo da porta de sua casa, correu em direção aos dois, tomada por um misto de desespero e indignação. Gritou com o filho, repreendeu-o com palavras duras, dizendo que ele estava passando de todos os limites. Mas Benel, longe de recuar, soltou Marta no chão e puxou o chicote que usava para conduzir o cavalo, erguendo-o no ar numa ameaça clara. Com a voz carregada de ódio, disse à própria mãe que se ela se colocasse no caminho dele, apanharia também. Foi então que cuspiu as palavras que ecoariam como uma maldição. Do jeito que eu tô hoje, eu bato até no diabo se ele aparecer para mim. O que Benel não sabia, ou talvez soubesse no fundo da alma, é que palavras ditas com ódio têm peso, têm força, e às vezes são ouvidas por quem não deveria ouvir. Dona Maria, tremendo de raiva e dor, olhou nos olhos do filho e, tomada por um impulso sombrio, lançou a frase que selaria aquele destino. Disse que desejava, do fundo da alma, que ele realmente encontrasse o diabo no meio do caminho, para ver até onde iria toda aquela valentia. Sem responder, Benel terminou de ajeitar a charrete, subiu com brutalidade e seguiu rumo à cidade. A estrada estava silenciosa, a noite avançada, e a única luz vinha da lua cheia, que iluminava o caminho de terra como um olho atento, acompanhando cada metro daquela viagem que parecia tranquila, mas que já estava marcada por algo muito mais sombrio do que Benel podia imaginar. Ao chegar à pequena cidade, já envolta pelo silêncio da noite, Benel seguiu direto para a venda do Senhor João, um comerciante antigo, conhecido da família desde os tempos do pai e do avô. A luz fraca do lampião ainda estava acesa, projetando sombras tortas nas paredes de madeira. Benel entrou sem cumprimentar, foi direto às prateleiras e pegou uma garrafa de pinga e um pacote de pó de café, segurando tudo com força, como se estivesse descontando ali a raiva que não cessava. No caixa, Sr. João o reconheceu de imediato e tentou puxar conversa, perguntando com educação como estava a gravidez de Marta. A resposta veio seca, atravessada, carregada de desprezo. Benel disse que não sabia de nada, que só queria pagar e ir embora. Percebendo o semblante fechado e o olhar perturbado, o comerciante perguntou se estava tudo bem. Benel, ainda mais exaltado, confessou que não estava, que estava tomado por uma raiva que parecia não caber dentro do peito. E então repetiu, como se fosse um desafio lançado ao mundo: hoje, do jeito que eu tô, eu bato até no diabo. Sr. João ficou sério, apoiou as mãos no balcão e o advertiu com firmeza, dizendo que palavras têm peso, que às vezes são ditas sem pensar, mas podem atrair consequências que ninguém consegue controlar. Benel não deu importância. Pagou as compras, virou as costas e saiu. Ao subir na charrete, puxando as rédeas com violência, ainda resmungou para a noite escura, cuspindo ódio no ar. Hoje, do jeito que eu tô, se o diabo aparecer, eu corto esse infeliz no chicote. E a lua cheia, silenciosa, parecia brilhar mais forte, como se tivesse acabado de ouvir um convite.
No meio do caminho de volta para casa, quando a estrada de terra já parecia não ter fim, o cavalo simplesmente parou. Não houve tropeço, não houve ruído estranho, apenas a interrupção brusca, como se algo invisível tivesse se colocado à frente. Ao redor não existia casa alguma, nem cerca, nem sinal de vida humana. Apenas a mata fechada dos dois lados, sombras retorcidas projetadas pela lua cheia e um silêncio pesado, quase sufocante. Tomado pela fúria, Benel puxou as rédeas com força e começou a estalar o chicote no lombo do animal, gritando para que ele seguisse em frente. Mas o cavalo tremia, bufava, cravava os cascos no chão e se recusava a dar um único passo, como se enxergasse algo que Benel ainda não podia ver. Irritado, Benel se levantou na charrete para entender o que estava acontecendo. Foi então que, alguns metros à frente, ele percebeu uma silhueta parada bem no meio da estrada. Parecia um homem, alto, imóvel, vestido inteiramente de preto, usando uma longa capa que não se movia com o vento e um chapéu escuro que escondia parte do rosto. Com a voz carregada de ódio, Benel gritou perguntando quem era e ameaçou passar por cima se não saísse do caminho. A resposta veio em seguida, numa voz grossa, profunda, que não parecia ecoar, parecia vibrar dentro da cabeça dele. Você não me chamou? Não disse que hoje bateria até em mim? Então vem bater. Sem refletir, cego pela raiva, Benel desceu da charrete com o chicote firme na mão e avançou em direção àquela figura. Quando o estranho ergueu o rosto, Benel viu algo que nenhum homem deveria ver. Um semblante desfigurado, como se tivesse sido queimado por dentro, e onde deveriam existir olhos, havia apenas chamas vermelhas, ardendo vivas, pulsando como fogo em brasa. Ainda assim, tomado por uma valentia insana, Benel não recuou. Com um grito de ódio, levantou o braço e desferiu a primeira chicotada contra aquilo que acabara de desafiar. À medida que Benel lançava o chicote contra aquela figura, algo impossível acontecia. O golpe nunca atingia o homem de preto. No mesmo instante em que o braço descia, o corpo da entidade já não estava mais ali. O estalo do chicote ecoava e a dor explodia nas próprias costas de Benel. Era como se a criatura se movesse rápido demais, surgindo atrás dele num piscar de olhos, fazendo com que cada golpe retornasse contra o próprio agressor. A cada chicotada, novos cortes se abriam em sua pele, o sangue escorria quente e a força que antes o tornava arrogante agora o abandonava. Ofegante, ferido, tomado pelo pavor que nunca admitiria em vida, Benel cambaleou e tentou voltar para a charrete. Foi então que, com uma calma perturbadora, a figura se aproximou, pegou a garrafa de pinga, abriu-a e bebeu tudo de uma só vez, sem desviar os olhos. Em seguida, rasgou o pacote de pó de café e engoliu o conteúdo cru, como se aquilo fosse apenas mais um gesto de desprezo. Depois, olhou para Benel caído, derrotado, e disse numa voz que parecia vir do fundo da terra: "Nunca mais desafie aquilo que você não conhece." No instante seguinte, desapareceu como se nunca tivesse existido. O cavalo relinchou em pânico, deu um pinote violento e saiu em disparada pela estrada, com Benel jogado dentro da charrete, entre a consciência e a escuridão. Ao chegar ao sítio, o animal parou sozinho em frente à casa de Dona Maria, onde Marta estava abrigada por medo de ficar sozinha. Ao verem Benel descer cambaleante, coberto de feridas, as duas se apavoraram, imaginando uma briga na cidade. Perguntavam o que havia acontecido, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Até que, com o pouco de força que lhe restava, Benel se ajoelhou aos pés da mãe, olhou para ela com os olhos cheios de terror e disse apenas: "Me perdoa." Em seguida, caiu desacordado no chão. Senhor José e Dona Maria o levaram para dentro e, ao limpar os ferimentos, perceberam que aquilo não era obra de homem algum.
Penel havia voltado marcado, porque naquela noite, no meio da estrada, ele não brigou com alguém da cidade. Ele lutou com o próprio diabo. Se essa história te arrepiou, deixe seu like agora, se inscreva no Contos da Escuridão e conte nos comentários. Você acredita que palavras podem abrir portas que jamais deveriam ser abertas?